Olá, turma, muito bom dia. Gente, hoje nós vamos tratar de um tema bastante recorrente na educação, no seio da família, na discussão da sociedade, que é um tema transversal do currículo de vocês, que nós vamos conversar um pouco sobre a questão dos limites, a construção dos limites e a formação dos limites na educação familiar. O quanto é necessário a compreensão e a importância dos limites, da base, desde a mais tenra idade, ou seja, desde a menor idade, desde quando nós somos concebidos, desde no processo de concepção e no processo de criação enquanto crianças. Porque é necessário tratarmos sobre esses assuntos pertinentes a nós, algo mais intrínseco, a relação com a família e com a sociedade. Porque tudo isso, pessoal, é reflexo. Tudo isso pode ser consequência na prática da sociedade. E nada mais do que nós não podemos nos separar, nos apartar. Ser humano sem família, sem base familiar, não existe. Seja ele mesmo criado em outra cultura, etnia, processo cultural que ele vivencia, ele precisa estar inserido num núcleo, num grupo familiar. E essa aula de hoje, videoaula, ela vai tratar justamente desse pensamento, O quanto é necessário, enquanto nós, profissionais, estudantes, e também que nós temos as nossas famílias, e viemos dela, nossas origens, quanto é maravilhoso nós estarmos no aconchego de nossa mãe, Está se aproximando aí o Dia das Mães. Para aqueles que não têm mais a sua mãezinha, mas tem uma referência, tem uma mãe adotiva, tem a sua avó, Então, esse aconchego materno, aconchego familiar, é necessário para a construção do ser humano. Quem é que não quer ter família? Quem é que não gosta de apresentar, e dizer, isso aqui é minha família, isso aqui lembra muito a minha mãe, lembra muito o meu pai, tal característica, tal aspecto, lembra muito a história da minha infância. Então todos esses aspectos fazem parte da construção do ser humano, pessoal. Quanto é importante nós valorizarmos para que nós possamos ser profissionais sãs, profissionais que tenham uma sanidade, tenham um equilíbrio emocional, possa conduzir os aspectos técnicos da nossa profissão com a segurança nossa, porque se nós não temos segurança pessoal, segurança no sentido de emocional e estabilidade emocional com a relação familiar, e tudo isso induz o que, pessoal? Nós sabemos que nós não podemos buscar culpados quando alguém diz assim, esse menino foi mal criado, Ele é um mal criado, essa menina não soube criar ela. A gente se depara com paradigmas, com princípios, com processos culturais de famílias que criaram e acharam, apostaram daquela maneira, criaram a sua conduta, a sua moral, de estabelecer essas relações. E a gente não pode buscar culpados nesse momento. Dizer que tal, X, Y, ou os pais não tenham culpa hoje numa criação. O que nós temos que buscar é estratégias e soluções viáveis, enquanto cidadãos, enquanto conviventes nessa sociedade, para que essas pessoas possam se estabilizar. E se nós temos alguma dificuldade de relação com nossa família, que está afetando também na nossa prática do trabalho, porque se nós não temos uma certa afetividade, mas com um controle, sem muito protecionismo, muitas das vezes nós encontramos famílias que protegem demais, mas também tem famílias que se distanciam demais. O quanto isso mexe com a gente. Mas cabe a nós, profissionais, olharmos para o nosso ser humano, a nossa condição. Não é fácil, muitas das vezes nós encaramos aí uma sociedade, principalmente no Brasil,
carente de tudo, né? Afetivo, financeiramente. E são essas questões que muitas das vezes os seres humanos eles vão sendo formados. Mas caráter é algo intrínseco que pode ser repaginado, né? Nós não podemos colocar a culpa e dizer: se meu pai foi um traficante, eu serei um traficante no futuro. Jamais. Nós não podemos colocar e lançar essa culpa, né, na nossa geração atual, no que nós projetamos para as nossas vidas. Nós podemos fazer a diferença. Então, essa é a oportunidade. Sermos resilientes. Se nós tivermos mais fragilidades do que muitas vitórias, saibam vocês que essas fragilidades podem ser consideradas vitórias, porque nós temos fragilidades enquanto seres humanos. Nós não podemos nos fragilizar todas as vezes, né? Temos que nos manter de pé, porque o mundo precisa que a gente tenha essa postura, essa estabilidade emocional. É fácil? Não, mas não é impossível. Buscar estratégias, né? Olhar para si, ver onde é que eu estou, será que eu estou percorrendo no caminho certo, né? Eu dei um exemplo aí, coloquei para vocês um link de uma peça teatral que fala de uma mãe super protetora, né? Às vezes tentando acertar, mas acaba errando para determinadas situações da vida. Quantas mães, quantos nossos pais tentaram acertar, mas nós não podemos condenar, porque eles fizeram isso talvez para o nosso bem, né? Muitas das vezes. E aqueles que erraram de fato, né, não souberam ter tanta sabedoria, discernimento, não podemos condenar. É tempo de mudança, é tempo de renovação, de transformação, né? Em tempos de pandemia, essa reflexão ela fica profunda, não é, pessoal? Nós estamos convivendo diretamente com nossos familiares, que muitas das vezes nós não tínhamos nem ter essa oportunidade de ter essa convivência tão mais próxima agora. E é preciso agora entender aquele momento que a mãe pedia para você lavar os pratos e você não lavava. É preciso entender aquela recomendação que seu pai dava e que você não entendia. E que tudo é necessário para a vida. Ninguém é uma ilha, ninguém vive só. O grupo familiar, o seio familiar é importante para a nossa construção enquanto seres humanos. O ser humano não vive isolado, né? Até mesmo distante. Estamos precisando desse contato, né? Conectados virtualmente para que nós tenhamos progresso enquanto humanidade. E todos esses aprendizados que nós estamos percorrendo diante dessa pandemia, essas reflexões, elas giram em torno de uma coisa só: o ser humano, né? A convivência, a existência do ser humano, a vida, o zelo pela vida, a proteção pela vida. Então, essa questão de proteção, né, que os pais muitas das vezes dedicam, é justamente uma fragilidade humana, né? De saber de até que ponto eles estão sendo impotentes em não ajudar os seus filhos. Mas vale salientar que nós temos que fazer a nossa parte. Agora nós somos adultos, né? Jovens e adultos. É preciso mudança, é preciso agora encarar esse mundo que não é mais um mundo... nós não podemos só chamar mundo encantado, né? O mundo tem que ser encantado muitas das vezes também. Mas não é um mundo só encantado. Ele não é somente encantado. Ele precisa dos momentos encantados, precisa dos momentos de fragilidades, momentos de mais fortes, para a gente suportar as situações da vida, perdas. Muitas vezes nós recebemos mais não do que sim. Situações em que nós temos que decidir e se vai escolher ou não. A questão da decisão do futuro, de profissão, futuro de formação, capacitação, como nós nos veremos daqui a tantos anos. Então, todas essas cobranças. Imaginem vocês, se coloquem na condição dos pais de vocês. Eu gosto muito de exemplificar, né, a mãe do nosso Salvador. E eu queria terminar essa nossa reflexão, aula,
vídeo ou aula, né? Com isso. Imagine vocês se deparando quando Nossa Senhora foi anunciada, né, segundo a Bíblia e os Evangelhos, que ela teria que ter um filho, conceber um filho, sem ter nenhuma ação, um ato ou contato com o homem. Imagine essa situação de numa sociedade que só tinha certeza que um filho seria gerado através do contato do homem com a mulher para conceber um filho. E Nossa Senhora, em um momento ela hesitou, em nenhum momento ela negou, ela prosseguiu com os planos e os projetos de Deus. Ela desafiou, ela protegeu, né, no seu seio materno aquilo que mais precioso, que poderia até lhe condenar enquanto pessoa daquele momento da sociedade, em saber se um homem negasse ela, e ela teve que se depois casar, né, com o José, e José sabendo de toda essa situação. Imaginem, pessoal, vocês, os pais de vocês, não nessa condição, mas sabendo que tem que escolher até a própria vida para poder criar vocês. Escolher, muitas das vezes, ter que deixar de comer para poder dar comida a vocês, o sustento familiar. Muitas das vezes escolher de comprar um calçado para poder calçar vocês. Muitas das vezes chorar calado para não mostrar a vocês que está chorando. Muitas das vezes rir, né, das situações, das incertezas, sabendo que vocês estão certos, convictos e confiantes neles. Pessoal, ter a incerteza e ser frágil não é deixar de ser humano. Quero deixar essa mensagem para vocês e dizer que família é tudo. Família é vida. Zelem por ela, tenham cuidado, ame mais, abrace mais, chegue mais próximo da família de vocês. Quero desejar, em especial, a semana e o mês das mães. Estamos nos aproximando aí, não é? Domingo é o Dia das Mães. Então, estendo todo o carinho a todas as mães, mas de fato a sua família. Feliz família. Um grande abraço conectado para vocês, turma. E nós ficamos aí, tá certo? Conectados virtualmente na Proformação. Até breve.